Olá, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um módulo da nossa pós-graduação em Psicologia Clínica de Base Fenomenológica Existencial. Eu sou a professora Jaqueline Figueiredo, eu sou formada em Psicologia, tenho mestrado em Psicologia de Base Clínica Fenomenológica Existencial e a gente hoje vai conversar sobre o módulo 2, que é o módulo de Psicopatologia Fenomenológica, Diagnóstico Interventivo e Colaborativo, tá bom? A gente vai começar então com a nossa primeira aula, que a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre os parâmetros da psicopatologia, né? O que é essa psicopatologia e como é que essa psicopatologia se desdobrou em uma psicopatologia fenomenológica. Tudo bem? Espero que vocês estejam confortáveis. A gente vai tentar ser bem objetivo e tentar passar o conteúdo para vocês de uma maneira agradável para ninguém ficar cansado aí do outro lado, tá bom? Então, começando, a gente vai falar o seguinte sobre a herança psicopatológica, né? A psicopatologia que a gente tem hoje, o que a gente entende como sendo uma psicopatologia, o que a gente aprende na faculdade, né? Todos os cursos de psicologia de nível superior têm essa disciplina, é uma psicopatologia que ela carrega aí traços, carrega estruturas de muito tempo. Né? Então, assim, se a gente for parar para olhar bem a psicopatologia, ter um olhar aprofundado nessa psicopatologia, a gente percebe que essa noção que a gente tem hoje, que é vigente hoje, ela não é a mesma desde o início, né? Desde os primórdios da humanidade, digamos assim. A noção de psicopatologia, ela se altera com o tempo. Tá? Então, se a gente pensar numa perspectiva histórica ou etimológica, a psicopatologia se apresenta como o estudo das doenças mentais, né? Mas o que são as doenças mentais é um conceito que se modifica no tempo, ok? Então, assim, é uma força do patos e do patos no sentido de não apenas de doença, mas do que causa sofrimento. Né? A gente sabe que a palavra patologia ela tem origem aí da palavra patos, que significa paixão, né? Que significa essa comoção. Então a gente tem essa compreensão disso. E atualmente, quando a gente pensa em psicopatologia, a gente já pensa na doença. Né? A gente já pensa na doença nesse sentido de algo que limita, de algo que estrutura o sujeito. Então, quando a gente pensa em psicopatologia feno, a gente vem trazer para vocês uma noção além disso, que é algo que é necessário, que a gente precisa superar, que a gente precisa ir além da psicopatologia do sujeito enquanto uma doença. Além da doença, ao sujeito, muito para além da doença, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com duas coisas quando a gente pensa em psicopatologia. Tomar muito cuidado. Essas duas coisas são o seguinte: a primeira é o cuidado que a gente tem que ter para evitar reificações. O que significa reificar? Reificar significa você transformar algo em objeto. Você cristalizar alguma coisa. Qual é o grande problema quando a gente estuda algum assunto? Quando um cientista vai para o laboratório, vai fazer uma pesquisa e vai estudar um assunto. O grande problema é que a gente pega algo que é desconhecido, né? Pesquisa sobre esse algo que é desconhecido, tenta entender esse algo que é desconhecido e a partir do momento que a gente entende, a gente cristaliza, como se aquilo fosse definitivo. Transforma em algo que não muda, que não se transforma com o tempo. E nós sabemos que, na realidade, a vida não é assim. As pessoas não funcionam dessa forma. Então, quando a gente trata de psicopatologia, é preciso ter muito cuidado para não reificar a psicopatologia, ok? A segunda coisa que é preciso a gente ter muito cuidado é a gente precisa romper com a atitude natural. Mas o que é atitude natural? Né? Sempre que a gente escuta a palavra natural, a gente pensa em algo legal. Natural é bom, né? Vamos comer comida natural, vamos ter uma vida mais natural. Só que quando a gente está falando de fenomenologia, quando a gente está falando de psicologia clínica de base fenomenológica, o natural não é exatamente bom. Porque a atitude natural é aquela atitude automatizada, é aquela atitude automática, é aquela atitude que você não reflete, que você não permite que o outro se mostre.
né? Então, uma atitude natural, por exemplo, é você estar numa conversa amena, uma conversa do dia a dia, e alguém fala: ah, mano, fulana voltou a namorar com ciclano, e você vira e diz: ah, ela gosta de apanhar. Isso é uma atitude natural, né? É essa atitude que já vem pronta, já é dada, é falatório. Então, na feno, a gente precisa romper com a atitude natural. A gente precisa deixar que o fenômeno se apresente. A gente precisa estar aberto e disponível para compreender esse fenômeno. Então, quando alguém chega para você e diz: ah, eu estou triste, eu estou deprimido, você já pensa logo: ah, depressão é aquela coisa que a pessoa fica assim, ela não dorme, ela não come, ela chora. Mas nem toda depressão se manifesta da mesma forma, entendem? Então a gente precisa estar aberto para entender o que é depressão para aquela pessoa, por exemplo, ok? Outro ponto importante quando a gente pensa em herança psicopatológica é a gente entender que a gente tem uma carga já, a gente tem uma herança sobre o que é a doença mental. Então, a gente tem que estar atento para essa carga e para essa herança que a gente carrega, né? Então, por exemplo, a gente precisa... tem dois pontos, dois eixos que é legal da gente pensar para poder refletir sobre o conceito de doença mental que a gente tem. Não é o conceito que a gente decorou do livro, é o conceito que a gente carrega quando fala de doença mental. Então, a primeira coisa é o aspecto ontológico. Né? O que é o aspecto ontológico da doença mental? É o aspecto do ser, né? Daquele sujeito que existe e existe com uma doença mental, ok? Então a gente precisa estar pronto para perceber esse aspecto ontológico. O outro aspecto faz referência à questão do ter, né? Algo doente, doente não de doença, doente. Então, a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que há um aspecto existencial, ontológico, há o aspecto do próprio ente, que ele tem uma doença, tem uma psicopatologia. Então, ao mesmo tempo que a gente carrega, quando, por exemplo, usando novamente o exemplo do paciente com depressão, ao mesmo tempo que a gente carrega aí questões muito particulares dessa pessoa, nós temos também questões gerais, que são questões do humano. São questões biológicas, questões químicas, questões fisiológicas, que estão presentes aí. Então, a gente não pode negar nenhum desses dois aspectos, tá? Mais uma questão, né? Sobre essa herança psicopatológica, que a gente tem que pensar sempre que vai falar de psicopatologia, a gente não pode negar que carrega essa herança psicopatológica. A gente perceber que a gente, não só dentro da psicopatologia, mas dentro da psicologia como um todo, a gente carrega uma herança do modelo médico. Então, assim, a psicologia, ela nasceu num período, ela nasceu com um objetivo, ela surgiu enquanto ciência, se estruturou enquanto ciência com uma intenção, né? E dentro de um modelo. Freud atendia o modelo médico, né? Toda a postura do Freud, toda a teoria do Freud foi construída dentro desse modelo de dar de ação e reação, né? De consequência, de causa e consequência. Então, a gente ainda carrega esse modelo. E isso impacta também na forma como a gente compreende o sujeito. Isso impacta na nossa formação, como nós fomos formados na faculdade. Então, nós precisamos pensar sobre isso, tá? A gente tem, dentro da psicopatologia, modelos que são muito mais médicos, tá? Modelos de psicopatologia muito mais médicos, que são modelos aí voltados para questões mecanicistas, naturalistas, onde você está sempre com essa questão de o que causou, qual é o efeito, ao mesmo tempo que a gente tem também modelos mais ontológicos, que entendem esse sujeito como algo muito mais complexo que simples processo de ação e reação, tá? Para a gente pensar e entender melhor essas matrizes, digamos assim, da psicopatologia, existem modelos dentro da psicopatologia, tá? Esses modelos ou paradigmas da psicopatologia, a gente pode citar alguns que são os principais. O primeiro dele é o paradigma primitivo da psicopatologia, né? Foi um tempo em que se atribuía
as doenças causas mágicas, causas sobrenaturais. Então, a pessoa que estava com um transtorno mental, que sofria com um transtorno mental, ela não tinha uma doença. Ela estava possuída pelo demônio, ela estava sofrendo uma maldição. Então, a gente sabe que houve esse tempo em que a psicopatologia era encarada dessa forma, inclusive por médicos, tá? Além desse paradigma primitivo, a gente tem o paradigma grego, que foi na época que começou a se separar o homem em corpo e mente, né? A gente começou com esse dualismo. Então, nesse paradigma, a gente tem as doenças do corpo e as doenças da mente, tá? O outro paradigma para a psicopatologia é o cartesiano, que entende essa questão de ação e reação, né? De causa e efeito. Tem mais um paradigma que é o romântico, que entende o sujeito como algo muito complexo, como multifacetado, como multicausal. Então são várias coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Esse sujeito é único, ele não se enquadra numa lei geral. Esse é o paradigma romântico. Não à toa a abordagem fenomenológica existencial dentro das matrizes psicológicas está dentro de uma matriz mais romântica. E a gente tem o modelo biomédico, que é aquele modelo da aferição, da medição, de quantificar, de entender, de apurar, de pegar o comportamento observável, e medir esse comportamento. Então, esse é o paradigma biomédico, ok? Isso tudo está envolvido no que a gente entende hoje como psicopatologia, no que a gente entende hoje como doença mental, tá? E aí a gente vem pensar agora na diversidade de perspectivas dentro do que é psicopatologia. Vocês provavelmente na faculdade estudaram com um livrinho que chama Sintomas da Mente, ou estudaram a psicopatologia usando aí o Dalgala Rondo, enfim, livros que são bem clássicos. Quando a gente fala de psicopatologia, a gente já pensa logo em códigos, né? Já pensa no DSM-5, no DSM-4, no DSM 33 e 1/3, enfim, a gente já pensa logo nisso, já pensa logo, eu preciso definir qual é a doença que aquela pessoa tem, qual é a patologia daquela pessoa, quando na realidade a gente esquece, fica tão preocupado em compreender a psicopatologia que a gente esquece o sujeito que sofre com essa psicopatologia. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas abordagens, né, algumas perspectivas dentro da psicopatologia, para a gente poder entrar na psicopatologia feno. Então, assim, em geral, as abordagens, as perspectivas vigentes hoje, elas vêm do modelo biomédico, tá? Então, assim, dentro desse modelo, a temática da psicopatologia já foi estudada e, enfim, discutida, esmiuçada por diversos autores. Diversos. Desde Foucault, que falou aí do biopoder, das relações de poder sobre o indivíduo, sobre as sociedades, né, que o modelo médico traz, e Canguilhem, que ele também discutiu aí esse modelo de psicopatologia. No entanto, esse modelo biomédico, ele tem um aspecto, ele tem características muito fortes de determinismo, de mensuração e de universalismo. O que isso significa? O determinismo, você vai ali, examina o sujeito e você determina que o sujeito ele está fadado a conviver com aquela patologia, né? Ele vai viver assim, é isso que ele tem e ponto. A mensuração a gente quer porque quer medir, pesar, avaliar o que está afetando o sujeito. Então, vocês sabem que até hoje existem aí várias pesquisas e vários estudos para entender qual é o neurotransmissor, qual é a enzima, qual é o hormônio, enfim, que causa depressão, por exemplo. E até hoje não se tem. Não se tem muito claro ainda como é que a depressão ocorre quimicamente falando. A gente sabe que existem algumas questões aí, mas precisão em medir, né, não existe. Ainda hoje não existe. Então, essa mensuração, ela nem sempre é possível quando a gente fala de transtornos mentais, quando a gente fala de uma psicopatologia.
E o universalismo, ele tem a ver com uma tentativa de se encontrar leis gerais nas quais se aplica em todo ser humano. Então, seria dizer, criar um conceito, por exemplo, de esquizofrenia, na qual todos os seres humanos se aplicassem. E quando a gente olha de perto um paciente, quando a gente olha de perto alguém com transtorno mental, a gente percebe que isso nem sempre é possível, que nem sempre cabe aquele conceito que está no livro dar conta daquele sujeito que está na tua frente e que tem uma psicopatologia, ok? E vejam bem o que eu disse, ele tem uma psicopatologia, ele não é uma psicopatologia, tá? Então, assim, a gente, historicamente, essas perspectivas de psicopatologia têm trazido pra gente o que é a doença mental, como tratar a doença mental, como lidar com a doença mental, como encarar a doença mental. E isso é algo que precisa ser repensado, isso é algo que precisa ser discutido. Então, assim, ao longo da história das ciências psicológicas e psiquiátricas, né, a gente estabeleceu, criou e aprofundou, enraizou uma noção de psicopatologia, que ao mesmo tempo deixa claro que é impossível reduzir a doença mental, né? É impossível você definir totalmente a doença mental, mas ao mesmo tempo reduz os sujeitos que carregam essa doença mental. Então, assim, a gente tem uma diversidade de compreensões do que é o homem, do que é o ser humano, de como é que se organizam as sociedades, como se organizam as relações, mas ainda fica um pouco preso nos conceitos de psicopatologia que são apresentados e que tem disponíveis aí pra gente. Tudo bem? Seguindo aqui com a nossa aula, a gente tem outros 3 pontos aqui dessa categorização, digamos, né, das perspectivas de psicopatologia, que é importante que eu traga para vocês. O primeiro deles é que a atual noção de psicopatologia que a gente tem, né, que é vigente hoje, ela é relacionada a um status de patologia cheio de dicotomias. O que isso quer dizer, Jaqueline? Que diabos é isso que você está falando? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a maior parte dos conceitos que a gente tem de psicopatologias, eles são definidos separando a percepção que a gente tem quando fala de uma doença mental, a gente sempre separa corpo e mente, né? Há essa dicotomia, há essa cisão, há essa separação, como se um não estivesse profundamente arraigado no outro, como se no fundo eles não fossem uma coisa só. Também tem uma questão aí que não há uma noção de psicopatologia que seja suficientemente completa para agrupar ou integrar todas as noções de psicopatologia que existem. Então, assim como eu espero que vocês tenham aprendido na faculdade, né? Eu espero que vocês tenham tido bons professores que tenham lhe ensinado isso. Assim como não existe uma abordagem mais correta ou mais certa ou mais verdadeira de psicologia, né? Elas são abordagens aí dispersas dentro de um espaço compreensivo, né? Fragmentado, que é a psicologia. Também não há uma psicopatologia que seja melhor do que a outra. Seja mais pura, ou que seja mais verdadeira, ou que seja mais completa, mais capaz de compreender o ser humano. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês são aspectos, pontos que entendemos como críticos em alguns tipos de psicopatologia, para que vocês entendam o porquê que a gente trabalha aí com a psicopatologia fenomenológica, tá? A outra questão que é importante é que, ainda que a gente tenha estudos mais atuais, ainda que existam pessoas na atualidade trabalhando com psicopatologia, discutindo psicopatologia, ainda não há uma condição de integrar todas essas noções. Não há como eu criar uma psicopatologia única, tá? Então, assim, cada ciência adota uma visão de homem e de mundo, como nas abordagens da psicologia, né? Então, eu tenho a psicologia comportamental, que tem uma visão de homem e de mundo. Eu tenho a psicologia fenomenológica existencial, que tem uma visão de homem e de mundo. Não há como eu integrar essas coisas, porque elas tratam de pontos de vista distintos dessa mesma existência, desse mesmo sujeito. É como se nós pegássemos
esse celular, né? E eu mostro o celular para vocês, vocês estão vendo uma parte do celular, né? Vocês estão vendo aí a frente do celular. Eu vejo a parte de trás. Isso é importante, é um exemplo bobo, mas é para vocês entenderem que se com um objeto não é possível que eu apreenda esse objeto como um todo, que dirá quando a gente fala da existência de um sujeito em sofrimento mental. Ok? Então, é importante que a gente tenha essa percepção, tá? De que não há uma abordagem melhor ou pior do que a outra. Nós temos pontos de vista diferentes e a gente quis trazer aqui para vocês uma pinceladazinha sobre esses pontos de vista, o que eles carregavam, para que a gente pudesse agora adentrar um pouco mais na psicopatologia feno. Tá bem? Obrigada e até daqui a pouco.